E aí, galera, tô de volta aqui pra gente finalizar, tá? Bom, pretendo fazer nesse vídeo aqui função decrescente e função constante, tá? É seguinte, gente, então no vídeo passado eu falei de gráfico de uma função crescente. Aí dentro daquilo a gente viu várias coisas. Vimos a raiz da função, onde a gente acha lá no gráfico. Eu relembrei dos eixos, né, x e y, que também pode ser chamado de abscissa ordenada. Lembrei dos quadrantes, tudo mais, tá? Bom, seguinte, então vamos lá continuar. Gente, ó, coloquei a seguinte função para a gente analisar aqui, ó. Ó, f de x igual a menos 2x mais 2. Aí eu fiz aquela tabelinha, tá? A gente vai substituir os valores, tá? No lugar de x, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Gente, eu já fiz de alguns aqui, mas eu quero fazer... Eu vou fazer só do primeiro, senão vai ficar muito demorado o vídeo aí, beleza? Do restante eu já fiz aí. Bom, então vamos lá. Gente, seguinte. Ó, então lembra, vai ficar aqui, ó. Eu vou substituir na função, no lugar do x eu vou colocar menos 2, tá? Então vai ficar, ó, menos 2 vezes, no lugar do x eu coloco menos 2, mais 2. Gente, ó, primeiro eu faço a multiplicação. Menos 2 vezes menos 2, na multiplicação, menos com menos é mais, tá? Não vai esquecer, hein? 2 vezes 2, 4, mais 2. Gente, ó. Então, quando o x vale menos 2, o y vale 6. Fiz a mesma coisa aqui, ó. Ó, f de menos 1. Então, substituí aqui o x por menos 1. Então, ó, menos 2 vezes menos 1, então menos com menos, mais 2, certo? Então, ficou 2 mais 2, 4. Aí eu fui substituindo o restante, tá, gente? Isso daí a gente já fez anteriormente. Eu não vou ficar repetindo isso toda hora, senão o vídeo vai ficar muito extenso aí, tá? Bom, então eu vou colocar aqui o par ordenado. Lembra que par ordenado, ordem, tá? Então primeiro x, depois o y. Então, ó, menos 1 e 4, 0 e 2, 1 e 0, 2 e menos 2, 3 e menos 4. Beleza? A partir de agora, eu vou começar a plotar, tá? Ou colocar esses pontos aqui no plano cartesiano. Então tá aqui, gente, ó. Coloquei o plano cartesiano, já fiz ele aí. Vamos lá. Então o primeiro par ordenado aqui, ó. Menos 2 para x, 6 para y. Beleza? Gente, ó. Acabei de reparar aqui o seguinte. Perceba que no eixo y aqui, ó, eu coloquei somente 4, tá? Então vocês me perdoem, acabei vendo isso agora. Então eu vou começar a partir desse ponto aqui, ó. Beleza? Então vamos lá, ó. Menos 1 para x, 4 para y. Então vai ficar o seguinte, ó. Menos 1 para x, 4 para y. Então vai ficar exatamente aqui, ó. Menos 1 para x, 4 para y. Beleza? Segundo ponto, ó. 0 para x, 2 para y. Ó, 0 para x, 2 para y. Lembra que eu comentei na videoaula passada o seguinte. Toda vez que o x for 0, o ponto vai ficar exatamente em cima do y. Beleza? Vamos lá. 1 para x, 0 para y. Ó, 1 para x, 0 para y. Ó, exatamente aqui. Lembra que eu comentei na aula passada que quando o valor do y for 0, o valor o ponto fica em cima do x. Beleza? 2 e menos 2, então vamos lá. 2 para x, menos 2 para y. Beleza? Para finalizar, 3 para x, menos 4 para y. 3 para x, menos 4 para y. Ó. Bom, vamos ligar os pontos, beleza? Então vamos lá, ó. Ligando os pontos. Ligando os pontos. Bom,
vou voltar a falar da raiz da função. Gente, ó, onde a reta corta o eixo x é a nossa raiz ou zero da função. Ah, professor, duvido. Vou provar. Vou fazer aqui no cantinho de novo, ó. Então lembra que quando eu tenho a lei de formação ou a funçãozinha, para achar a raiz, o que eu faço? Igual ela a zero. Então, ó, f de x é igual menos 2x mais 2, tá? Para achar a raiz, igual ela a zero. Então vai ficar, ó, menos 2x mais 2 igual a zero. Passo o menos 2 para cá, ó. Ou melhor, passo o 2 para cá, negativo fica menos 2. Então, ó, menos 2 igual. Menos 2x igual a menos 2. Passo o menos 2 dividindo. Menos 2 dividido por menos 2 igual a 1. Ó, veja só se isso não é verdadeiro ou não. Outra coisa, então, ó. Ó, eu vou destacar aqui na tabelinha que eu fiz. Tá vendo que esse par ordenado aqui, ó, ele corresponde à raiz da função? Ou seja, quando o y for zero, o valor do x corresponde à raiz da função. Beleza? Interessante, né? Gente, ó, esse gráfico ele é crescente ou decrescente? Bom, é fato que vocês vão responder para mim, professor, é decrescente, porque eu estou falando aqui no título que a função, o gráfico é decrescente. Como que eu sei? Gente, ó, eu sempre começo a analisar da esquerda para a direita, certo? Então o nosso gráfico começa aqui, ó. Gente, qual que é o par ordenado referente a esse ponto aqui, ó? Ó, que é o início do nosso gráfico. Menos 1 para x, 4 para y, certo? Qual que é o par ordenado referente a esse ponto aqui, ó? 3 para x, menos 4 para y, tá? Gente, percebam que no decorrer do gráfico, ó, vou descendo com a caneta aqui, ó, na reta que eu construí aqui no gráfico. Perceba que o valor do x, ele vem fazendo o quê? Aumentando. Ó, começou aqui no menos 1, tá vendo? E quando eu vou deslizando a caneta aqui, ó, percebam que o valor do x vai aumentando até chegar aqui no 3, certo? Em contrapartida, o que acontece com o y? Ó, vamos analisar o y agora, hein? Ó, vou descer na caneta. Perceba que o y começa aqui no 4, enquanto o gráfico, eu vou descendo com a caneta aqui, ó. O que está acontecendo com o valor do y? Vem diminuindo, tá? Então, isso é característica de uma reta decrescente, ó. Os valores do x aumenta e do y diminui, tá, gente? Isso indica, então, uma reta, ó, um gráfico decrescente. Gente, é fácil de observar, tá? Analisando sempre da esquerda para a direita, percebam que a reta aí, ó, ela tá descendo. Beleza? Eu gosto de pensar assim e para mim funciona, tá? Minha cabeça pensa assim e funciona para mim, tá? Conseguimos analisar o domínio e a imagem da função? Com certeza. Gente, ó, então lembra que, vamos lá, domínio são os valores referentes a x. Ó, o gráfico começa onde? No x, ó. Começa no menos 1 e termina aqui no 3, tá? Como que a gente pode descrever isso? Ó, vou pintar de amarelinho, hein? O domínio, ó. O x começa aqui no menos 1, termina aqui no 3. Então, vou destacar isso daqui, ó. Isso daqui é correspondente ao domínio. Beleza? Bom, como que eu posso escrever isso então? Vamos lá. Gente, ó, lembra que a gente pode escrever de duas maneiras? Primeiro o seguinte. X pertence aos reais, tal que... Gente, eu gosto de colocar o x aqui no meio, ó. Ó, o x, ele tem que ser maior ou igual a menos 1. Ele tem que ser o quê? Menor ou igual a 3. Beleza? Ó, de novo, hein? Onde a boquinha está aberta indica maior. Estou começando a ler pelo x, ó. X maior ou igual a menos 1. X menor ou igual a 3. Ou posso usar aquele esquema do colchetes. Gente, ó, daqui a pouco eu vou falar sobre isso melhor, tá? Bolinha fechada, bolinha fechada. Ou seja, o domínio vai de menos 1 até
3, tá? Ó, colchetes fechado representando bolinha fechada. Gente, de novo, tá? No final dessa aula eu vou falar melhor sobre isso. A imagem, ó, a imagem é referente aos valores de y. Então percebam que o gráfico começa aqui no 4 e termina aqui no menos 4. Então eu vou pintar de laranja aqui, ó. Ó. Gente, então esses valores aqui é referente à imagem. Beleza? Então como que a gente pode descrever isso? Vamos lá. Y pertence aos reais, tá o quê? Gente, eu coloco o Y no meio e vejo que vai de onde até onde. Ó, ele vai de menos 4 até 4. Então o Y tem que ser maior ou igual a menos 4, menor ou igual a 4. Ou, se eu for escrever dessa forma aqui, ó, colchetes fechado, porque a bolinha é fechada, ele vai de menos 4 até 4. Colchetes fechado, bolinha fechada. De novo, vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Beleza? Gente, vamos lá então. Gráfico decrescente, tá? O valor de x aumenta e y diminui. Raiz da função. Domina imagem os valores referentes a x e y. Tá? Bom, para finalizar, eu queria mostrar para vocês o gráfico de uma função constante. Gente, o valor já diz, ou melhor, o nome já diz, função constante. Gente, olha a cara da função constante. Eu vou destacar ela aqui, ó. F de x igual a 4. Gente, perceba que qualquer valor que eu substitua aqui no x, a resposta sempre vai ser quanto? 4, tá? Então aqui eu vou inventar, gente. Eu vou colocar, ó, eu coloquei x1, x2 e x3. Como que vai ficar isso então, ó? F de 1, gente, 4. F de 2 vai ser quanto? 4. F de 3 vai ser quanto? 4. Por quê? A função é constante, tá? Então, qualquer valor que eu substituo no x, a resposta sempre vai ser 4, tá? Então, aqui ó, o valor do y vai ser quanto? 4. 4. 4. Beleza? Bom, para a ordenada, então. Aqui, ó, 1 e 4, 2 e 4, 3 e 4. Beleza? Gente, vou plotar isso no gráfico, tá? Vamos lá. Quando x for 1, o y vai ser 4. Então, vai ficar exatamente aqui, ó. Ó. x1, y4. x2, o valor do y vai ser quanto? 4 novamente, ó. x2, y4. Quando x for 3, o y vai ser quanto? Vai ser 4. Por quê? O valor, ou melhor, a função é constante. Ah, professor, se tivesse o x igual a 4, quanto daria o y? 4. Ah, professor, se eu tivesse o x igual a 5, quanto daria o y? 4. Por quê? A função é constante. Então, qualquer valor que eu colocar para x, a resposta aqui sempre vai ser 4. Beleza? Gente, ó. Então, tá aqui o gráfico da tal função constante. Gente, vocês conseguem observar a diferença da função constante para crescente e decrescente? Aqui, ó, os valores de x aumentam e de y permanece o mesmo. Tá vendo, gente? Ó. Então, lembre-se que eu sempre começo a analisar da esquerda para a direita. Então, ó, o que acontece com os valores de x quando eu vou percorrendo a caneta aqui na linha do gráfico? Ó, o x vem aumentando, ó. O x vem aumentando. Porém, o y permanece o quê? Constante. 4, tá? Então, isso é característica de uma função que a gente chama de constante. Professor, a função constante, ela vai ter raiz? Gente, por acaso, em algum momento, essa reta, ela vai cortar o eixo x? Não, tá? Ou seja, não vai ter raiz, tá? Não vai ter raiz. Vai ter domínio, vai ter imagem? Aí vai, tá?
Gente, domínio. Lembra que domínio é os valores de x. Ó, então esse gráfico, ele vai começar exatamente nesse ponto aqui, tá? Que corresponde a 1 para x, 4 para y. E vai terminar nesse caso aqui, ó, que é 3 para x, 4 para y. Beleza? Gente, vamos analisar aqui, ó. O x começa no 1, termina no 3. Ó, vou destacar isso aqui em amarelinho, ó. X começa no 1, termina no 3. Posso falar que esse é o domínio da função? Com certeza pode. Então vamos lá. Ó, x pertence aos reais, tá o quê? X tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 3. Por que maior ou igual, menor ou igual? Gente, bolinha fechada, prometo que vou falar isso daqui a pouco, tá? Então, ó, x maior ou igual a 1, menor ou igual a 3. Ou, posso escrever daquele jeito de colchetes? Com certeza. Gente, se a bolinha é fechada, colchetes fechado no 1, ó, colchetes fechado no 3, tá? Professor, vai ter imagem? Vai, tá? Lembra que imagem é o valor de y? Ó, aqui a imagem vai ser quanto? 4, tá? 4. Perceba que aqui, ó, o valor do y permanece constante, por isso que é uma função constante. Então, aqui a imagem, ela vai ser 4. Ponto. Beleza? Gente, para finalizar, vamos lá. Esse conceito aqui, ó. Algumas observações aí. Algumas observações. Ó, vamos lá. Umas observações. Gente, seguinte, ó. Coloquei aqui 4 exemplos, tá? Tem mais um no lado de trás aí da folha. A gente vai determinar algumas coisas. Gente, seguinte. Primeiro, só observando. Esse gráfico é crescente ou decrescente? Ó, começa a analisar da esquerda para a direita. Então, percebam que o valor do y vem diminuindo. Ou seja, se eu acompanhar aqui a reta, ó, ela está descendo. Então, isso daqui, ó, é um gráfico decrescente, tá? Mas eu quero analisar... Eu quero só analisar o domínio dele, tá? Gente, então, o domínio aqui vai ser o seguinte, ó. Tá vendo que o gráfico começa exatamente nesse ponto aqui no x e termina aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, não sei se vocês conseguem observar, é bolinha pintadinha, tá? Bolinha fechada, como a gente diz, e bolinha fechada. Então, qual que vai ser o domínio dessa função? Gente, ó, esse ponto aqui, ó, ele tem par ordenado 0 para x, 3 para y, certo? E esse ponto aqui tem par ordenado 4 para x, 0 para y. Então percebam que o gráfico, o domínio começa aqui no 0, termina aqui no 4. Então vamos lá. Como que a gente pode escrever isso? X pertence aos reais, tá o quê? Ó, coloco o x no meio. O x, gente, tá vendo que aqui, ó, é bolinha fechada ou bolinha pintada? Então vai ficar maior ou igual a 0, menor ou igual a 4. Por que maior ou igual? Porque a bolinha pintada, a bolinha fechada. Ou, ó, se a bolinha fechada, colchetes fechado no 0, colchetes fechado no 4. Beleza? Gente, se eu estou analisando o domínio, tá? Que eu quero fazer esse lance de bolinha fechada, bolinha aberta. Bom, no exemplo 2. Gente, ó. Crescente ou decrescente? Crescente. Ou melhor, perdão. Decrescente. Ó, perceba que o valor do y vem diminuindo, tá? E a reta está descendo. Então, isso também é um gráfico de característica decrescente. Vamos analisar o domínio? Gente, ó. Ó, tá vendo que o gráfico, analisando da esquerda para a direita, ele começa exatamente nesse ponto e termina nesse ponto aqui. Beleza? Gente, ó, esse par ordenado tem como ordenadas 1 para x, 4 para y. Beleza? Esse par ordenado aqui, ó, ele tem como ordenadas 4 para x, 0 para y.
Gente, ó, quero analisar o domínio, tá? Então a gente vai analisar o valor do x. Percebam que ele começa no 1, termina no 4. Então, qual que vai ser o domínio? Ó, o domínio x pertence aos reais, tá o quê? Vamos lá, x... Gente, aqui a diferença, tá? É aqui que eu queria chegar. Tá vendo que aqui, ó, eu representei com uma bolinha aberta, tá? Vocês conseguem observar bem aí que a bolinha não tá pintada? Ou seja, aqui não vai ser maior ou igual a 1. Vai ser somente maior que 1. Tá, gente? Então, ó, o gráfico ele não começa exatamente no 1. Ele começa no número maior que 1. 1,1, 1,2, enfim, tá? Então, ó, a bolinha aberta representa exatamente isso, tá? Ó, bolinha fechada, maior igual, menor igual. Bolinha aberta é somente maior ou menor. Então, o x é maior que 1, bolinha fechada aqui, tá vendo? Ó? Então, vai ser o quê? Menor ou igual a 4, tá? Então, ó, bolinha fechada indica que é menor ou igual a 4. Bolinha aberta, somente maior, tá? Como que eu posso... Dá pra gente representar dessa outra maneira? Sim, senhores. Ó, ou, vamos lá. Gente, quando eu tenho bolinha aberta, colchetes aberto, ou invertido aí. Então, vai ficar colchetes aberto no 1. Ó, bolinha fechada, colchete fechado. Gente, tem muita gente que tem dificuldade nisso, não gosta, mas é isso, tá? É importante? Muito, tá? Gente, então deu para entender a diferença de bolinha aberta e bolinha fechada que eu vinha falando? Tá? Bom, mais um aqui, ó. Gente, ó, então perceba que tá a bolinha aberta. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Então vamos lá. Gente, ó, de novo, é um gráfico decrescente. Aqui, ó, esse par ordenado, 1 para x, 4 para y. Esse par ordenado, 4 para x, 0 para y, tá? Então, analisando sempre da esquerda para a direita, ó, o x começa aqui no 1, termina aqui no 4. Então, como que vai ficar o domínio desse gráfico? Então, o domínio vai ficar, ó, x pertence aos reais, tá o quê? Vamos lá. X, gente, tem que ser maior que 1 e tem que ser somente menor que 4. Gente, conseguiram observar por quê? Qual é a diferença dos três exemplos aqui? Tá vendo que aqui está representado com bolinha aberta, bolinha aberta? Então, quando é bolinha aberta, é somente maior que 1, menor que 4. Ou seja, o domínio ele vai começar no número maior que 1. 1,1, 1,2, 1,3 e vai terminar no número menor que 4, tá? 3,9, 3,95, 3,99, tá? Só que não vai ser igual a 1 e nem igual a 4. Então vai ser somente essa condição, ó. X tem que ser maior que 1 e x tem que ser menor que 4, beleza? Tem como representar por colchetes? Sim, senhores. Então, ó, quando eu tenho bolinha aberta, colchetes aberto. Então vai ficar, ó, 1, colchetes aberto no 4. Então, colchetes aberto representa a bolinha aberta. Colchete fechado representa a bolinha fechada, tá? Colchete fechado representa bolinha fechada, tá? Gente, eu sei que é um pouco confuso no começo aí, mas é isso, beleza? Só mais um exemplo para finalizar. Bom, coloquei um gráfico aí, ó. Gente, isso daí vocês vão ver mais para frente que vai representar uma função de segundo grau, tá? Mas enfim. Gente, por acaso, tá? A gente tá analisando o domínio. Tem bolinha aberta e bolinha fechada aí? Tá vendo que não, ó. Não tem bolinha aberta, não tem bolinha fechada no nosso gráfico. O que significa isso? Gente, significa, ó, que esse gráfico ele tá tendendo ao infinito para cá e está tendendo ao infinito para cá. Então, se eu perguntar, gente, qual que é o domínio nesse caso aí? Gente, o domínio vai ser exatamente qualquer número real. Por quê? Se aqui está tendendo ao infinito, ó, está tendendo ao infinito,
qualquer valor para x, tá? Isso daqui vai crescer para o infinito. Então vai ser qualquer valor para x. Se aqui, ó, tá tendendo ao infinito, meu domínio vai ser qualquer valor para x, tá? Ou seja, qualquer valor real. Ponto, tá? Então, gente, quando eu não tenho bolinha fechada ou bolinha aberta indicando o começo e o início do gráfico, isso significa que ele está tendendo ao infinito. Então, se perguntar qual vai ser o domínio, ele vai ser real. Beleza? Gente, ó, por enquanto, o máximo que vai perguntar é isso, tá? Tem algumas coisas a mais que a gente poderia analisar aqui, mas por enquanto é isso. Só para finalizar, e se eu perguntasse aqui, ó, onde o gráfico é crescente e onde ele é decrescente? Gente, eu posso falar então que esse pedacinho aqui, ó, o gráfico vai ser o quê? Crescente ou decrescente? Aqui ele vai ser decrescente, beleza? Ó, a partir daqui ele começa a crescer, então nesse trecho ele vai ser crescente. Gente, não era essa a pergunta, tá? Que do exemplo aí, mas eu só quis complementar. Gente, é isso, beleza? Gente, ó, então a gente está finalizando essa parte introdutória de função. Na próxima aula eu vou falar para a gente determinar o domínio quando for dada a lei de formação. Aí, óbvio, a gente vai ter que fazer um pouco de exercício para treinar. Aí a gente vai começar a famosa função afim, também conhecida como função do primeiro grau. Gente, espero que tenha entendido, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Beleza? Gente, abraços, até mais, fui!